Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Está no ar o programa Nossa Terra. Nessa manhã maravilhosa, nós desejamos para você algo maravilhoso para que aconteça nesse dia, para transformar a sua vida. Shalom, Ruth. Shalom, que esse dia seja um dia especial, De bênção. de bênção para cada um, que cada um possa descansar mesmo, para amanhã voltar para a batalha do dia a dia, trabalho. Olha, Ruth, nós estamos retornando a cada dia com o trabalho da Torá, né, Ruth? Por enquanto, durante a pandemia, nós estamos trabalhando com o estudo da Torá no Shabat, pela manhã, só com a nossa família, né, Ruth? Mas quando passar esses efeitos aí da pandemia e passar essa grande luta que a humanidade está enfrentando, então nós vamos retornar aí com os estudos da Torá, da Kabbalah. Nós estamos, durante esse período, nós estamos aprofundando nos estudos cabalísticos, né, Ruth? Porque é interessante que as pessoas, quando vêm a nós, eles fazem muitas perguntas. Tem muita gente que tem pergunta para fazer e não consegue, como nós, era assim, né, Ruth? Era. A gente procurava Não alguém. consegue resposta, né? Aí um PhD em teologia, um pastor, um pregador, que quando a gente fazia as perguntas, ele não entendia, queria explicar de outra maneira, queria remendar. Não é assim. Mas no judaísmo, toda pergunta que você tem, que você ainda não fez para alguém, que você interessa saber, você vai adquirir essa pergunta, porque a Torá, que é o livro de Deus, dá a resposta. que é a primeira Bíblia que foi dada para Moisés, foram 5 livros chamados Pentateuco, o livro de exortação e de ensinamento para o seu povo, para o povo. Quem é povo de Deus estuda a Torá, né, Ruth? Quem estuda outro livro não está de acordo com os princípios dados pelo Eterno a Moshe, né? Às vezes as pessoas gostam não, eu gosto mais do livro de Salmo, eu gosto mais de outro livro assim. Isso tudo é bonito, mas o que te conecta com o Eterno, por exemplo, eu quero saber qual é a vontade de Deus na minha vida. Eu vou achar onde? Na Torá. Na Torá. Então, a conexão desse livro é interessante na vida de cada pessoa. Mas nós vamos falar hoje de Números, capítulo 25, Penerhas, é o nome da Paraxá, né? Penerhas. É a porção 41 semanal de Penerhas. O que diz aí, Ruth? O que eu acho interessante, Ruth, por que a Torá, o livro da lei, é o livro de Deus? Porque Deus fala direto. Quando você usa o Tanakh, que é chamado Velho Testamento pelas pessoas mal informadas, você, no outro livro que tem aí, um novo livro, que diz que é de Deus, mas Deus não tem oportunidade de falar. Esse programa é para alertar você, abra teus olhos e veja onde Deus fala. Então aqui em Números, no capítulo 25, versículo 10, o que diz a palavra de Deus? Aqui diz assim: e falou o Eterno a Moisés dizendo. Quem falou ao Eterno hoje? O Eterno. Quem falou a Moisés dizendo alguma coisa? Quem falou foi o Eterno. Então se o Eterno falou, está falado. Já no outro livro chamado, que as pessoas estão utilizando aí, lá não fala, Deus não tem a oportunidade de falar um capítulo, um livro da Bíblia, desse outro livro aí, que não é o Velho Testamento, não tem. Deus não fala direto com as pessoas, fala segundo escreveu fulano e tal, segundo escreveu, quer dizer, não tem um autor direto, né? Mas aqui diz assim: falou o Eterno a Moisés, dizendo: Pinerhas, filho de Alazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel ao levar minha vingança entre eles.
assim não consumi os filhos de Israel com a minha ira. Ruth, o importante da conexão da pessoa é você conhecer Deus e Ele te conhecer. Dizer que você é filho de fulano. O que ele diz aqui? Desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Então ele diz assim, que Pinehas, filho de Elazar, filho de Arão, o sacerdote, dá até o cargo dele. Quer dizer, Deus tinha intimidade com essa pessoa, Deus tinha autonomia com essa pessoa, Deus conhecia essa pessoa e essa pessoa conhecia Deus. Ele desviou a ira dos filhos de Israel. Porque na semana passada nós falamos de que as mulheres se contaminaram, quer dizer, Bilã, né, que é Balaão, ele disse para o pessoal de Midianita, o rei, pega as tuas filhas, tuas mulheres que tiver aí, e joga em cima para seduzir os homens de Midian, de Balaque, e eles vão se cair, né? Seduzir. Porque uma mulher quando bonita que se joga para um cara seduzindo, aí o cara acha que tá. Aí veio a ira do Eterno. Porque o conselho dele, por exemplo, Bilã, ele conhecia Deus. Ele era conectado com Deus, mas ele queria vender o dom dele. Ele queria ganhar dinheiro. Ele não conseguiu. E ele já tinha ganhado muito dinheiro amaldiçoando nações ímpias, né? Agora aparece essa proposta, como diz a Torá, que é o livro do Eterno, para amaldiçoar o povo de Israel. Só que o Eterno falou para ele, epa, isso aí não mexa. Mas ele procurou o jeitinho. Então, de todas as lutas que ele teve para agradar Balaque, o que ele fez? Ele sabia que se o povo de Deus entrar na prostituição, no adultério, o que vai acontecer? Né? Aí vem a ira do Eterno sobre Pois é, eles. porque o pecado de adultério, a pessoa que está amigado, ele não está bem com Deus, não. Segundo a Bíblia, ele não está com Deus. Ele não pode ser obreiro, ela não pode ser obreira, porque estão amigados, estão fora dos... essas pessoas que são obreiros, estão amigados, Ruth, não estão dentro da lei de Deus. Não tem como ficar na lei de Deus. Elas seduziram os homens caíram na sedução e levaram elas para dentro do acampamento dos israelitas e levavam nas suas mãos o ídolo, que era Baal-peor, que elas adoravam. E esse Pinehas foi o que usou uma lança e matou os dois juntos. Pegou o casal, pecando, porque o Eterno já tinha se irado e tinha vindo uma praga, já estava matando muita gente por causa do pecado que eles deixaram entrar dentro do acampamento. Por quê? Eles adulteraram ou se prostituíram, ali eles transgrediram a lei dos 10 mandamentos. Aquele que quebra os 10 mandamentos, quebra um, é culpado por todos. Então a ira de Deus vem sobre aquele que está em pecado. Então você que está me assistindo aí, conserta a tua vida diante do Criador, antes que venha a espada da lei, né? A espada da lei vem para abater todas essas pessoas que acham que são de Deus vivendo em pecado. Aí ele diz assim, Pinehas, filho de Elazar, o filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumi os filhos de Israel com a minha ira. Porque ele veio na hora que ele matou o casal, que eles estavam lá junto, aí ele, com a lança, ele matou os dois de uma vez só, e a ira do Senhor parou. Olha, cessou, né? A lei de Deus, quando a pessoa morre, ela passa por um portal chamado a lei de Deus. Se ele é transgressor, ele vai para um lugar de treva, de sofrimento e de dores. Mesmo que os parentes que morreram vão junto, mas vão passar por esse problema. Porque esse negócio da pessoa aqui, apronta que só e morre. Ah não, virou anjinho e foi para o céu. Olha, ele está lá no céu junto com Deus.
Lá no céu não é assim não, Ruth. É o pecado. Ó, o pecado de Adão. Ele morreu, virou um anjo. Por que nós estamos aqui nesse planeta Terra? O Eterno criou o planeta Terra, não. Essa Terra. Para que o Eterno criou essa Terra? Porque quando Adão pecou, todos nós, todas as almas, estavam dentro de Adão. E essas almas estão vindo aqui para a Terra para pagar o pecado de Adão. Para se limpar, para se purificar. Chega aqui, essas pessoas vão pecar mais e morrem em pecado. Acha que vai para o céu, para a luz? Não existe isso não, gente. A pessoa vem aqui, como no Salmo 23 lá diz, que ele faz voltar, Deus, e lá diz, Adonai faz voltar o meu espírito. Quer dizer, eu morro, mas volto de novo. Eu volto de novo. Agora, o tempo determinado é por ele. Se eu vou nascer na minha família, se eu vou nascer na família de outro, tudo depende daquele que morreu, o que ele fez aqui, porque ele vai receber galardões, é isso. Aqui no versículo 17 diz assim, afligireis aos midianitas. Deus ordena aqui a guerra contra os midianitas. O Egesheta Narimandes faz esta observação. Por que sou contra os midianitas e não também contra moabitas? Que já que Moabe havia contratado Bilã para amaldiçoar Israel. Segundo ele, essa diferença existe porque os moabitas temiam o povo de Israel e o seu medo era um medo material diante do poder de Israel, o temor político. Você vê, Ruth, eles temiam porque sabiam a fama do povo de Israel que eles tinham feito no passado. Que na realidade quem fez foi Deus, foi o Criador. E eles tinham medo. Então eles pensaram assim, rapaz, eles têm uma força espiritual, eles têm um Deus poderoso, pessoal de Israel. Vamos procurar uma ajuda. Onde é que tem aí um magista? Onde é que tem alguém que fala com os mortos? Alguém que faz feitiçaria, bruxaria, um mago? Vamos procurar para a gente lutar com forças espirituais, porque forças espirituais é que vencem as forças espirituais. Vamos procurar um maior. Não, mas tem Bilã, né? Diz assim que um país ele pode ter contra o outro. Qual o motivo, né, que ele pode ter? Aí diz assim, os midianitas, ao contrário, odiavam o povo de Israel. As suas terras não estavam no caminho por onde eles deviam passar, quer dizer, Israel. O seu estado não estava em perigo. Apesar disto, trataram de aniquilá-lo e, como não podiam fazê-lo, usaram a corrupção para assimilá-lo. Por isso, a ira do Eterno caiu somente sobre Midian. Vemos no Deuteronômio que Deus proibiu Israel de guerrear contra Moabe. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9. E o Talmud nos diz a razão, porque de Moabe tinha que nascer Ruth, e de sua descendência o rei Davi. E finalmente, desta estirpe nasceria o quê? O Mashiach. O Mashiach. Ruth, ó, tudo que acontece nesse mundo tudo está controlado tem pelo uma Eterno. Programação do Eterno, né? Porque se Israel destrói Moabe, o que acontecia? Nós não teríamos Ruth e não teria o rei Davi. E do rei Davi que virá o Mashiach, né? Do rei Davi que virá o Mashiach. Então o Mashiach para nós ainda não veio. Não veio por quê? Porque as profecias não se cumpriram. As pessoas largaram o Velho Testamento, como ele diz, as profecias do Velho Testamento, seguiram outro livro romano, né? E deixaram de seguir aquilo que Deus determinou, as leis, as profecias, porque tudo está acontecendo hoje de acordo com o Velho Testamento. Né? Aqui eu acho é chamado no hebraico de Tanar. Essa passagem aqui que o Senhor mandou guerrear contra os midianitas. Mas a gente vê nessa passagem aqui o quanto que Moisés era um homem que ele tinha assim agradecimento pela essa cidade, Midian, porque foi de lá que a esposa dele nasceu, foi de lá que ele conheceu ela, foi uma terra que acolheu Miriam, ele quando ele... Miriam. Não é Miriam, não, é que Midian, a cidade. Não, eu tô falando, a esposa de Moisés, como é que era o nome?
Era... esqueci. Rapaz, passa pela cabeça da gente rápido. É tanta coisa. Não, mas Miriam foi a irmã de Moisés. Isso, Miriam é isso. irmã. É. Aí, quando é para entrar em guerra, isso nós ainda vamos estudar adiante, ele não vai, porque ele disse que ele tinha gratidão pelaquela terra porque acolheu ele. Ele manda outros que vá, e era obrigado a ir, porque foi o Eterno que mandou, né? Já pensou Mas ele não foi. Ele ia atacar uma A terra que aonde ele acolheu acolheu, ele. né? É. Que nos momentos mais difíceis, na época do deserto de Moshe, quem ele acolheu foi aquela cidade. Então agora chegou a hora da guerra contra aquela cidade. Aí ele disse que não ia, não. se omitiu de destruir esse povo. É. Porque se a gente estuda a história de Moisés, você vê que em vários lugares, como a água do rio Nilo, a terra que veio da poeira, veio os piolhos, veio a sarna, e ele não amaldiçoou, porque ele tinha gratidão tanto pela água, porque acolheu ele quando a mãe dele botou ele no cestinho, botou na água, e tanto como a terra que escondeu um que ele matou, né? Ele tinha gratidão. O que eu acho interessante, Ruth, é a maneira que ele tinha de agradecer os benefícios que ele recebeu no passado. Porque se for por outra pessoa, diz, não, o que é que tem a terra? Mas a terra acolheu e escondeu. E a água que salvou ele? Pela acabar lá, nós entendemos que a terra ela tudo é viva. Tudo é vivo. E uma água morta, ela não serve para nada. Serve não. Ela vai apodrecer e pronto. Mas o fogo também, o fogo é vivo. O ar é vivo, que nós respiramos, é vivo. Então, são elementos que o Eterno usou para a construção desse mundo, o Adonai, né? Continuando ainda os comentários dos rabinos de Israel, né? Levantai o censo. Né? O censo. Porque o censo, o Senhor sempre manda a contagem, né? Porque como as mulheres seduziram, quer dizer, as midianitas, filha de Tessu, cabeça do povo de uma casa de um pai de Midian, que elas que afligiram, elas que levaram a idolatria através da sedução, de seduzir os homens, veio aquela mortandade, né? Porque o Senhor se irou e permitiu vir uma praga. Depois que acabou a praga, o Senhor mandou fazer o censo para contar tudo de quantas pessoas morreram e quantas ficaram vivas. O Eterno sabia disso, mas ele queria que fizesse o censo para que todos soubessem o que tinha acontecido, né? Porque muitas vezes, a situação que nós estamos passando aqui, hoje muita gente ainda morrendo, outros infectados, outros ainda vão morrer. Muita gente vê tudo isso aí, mas não se toca que Deus está no controle de tudo. Né? Tá no controle. Acha que não, aí quer fazer o que bem dá na telha, e na realidade não é isso. Em tempo de pandemia, a Bíblia diz: fique em casa. Fique em casa. Ele diz assim: levantai o censo. São muitas as razões que levaram Deus à ordem contar aqui a congregação dos filhos de Israel. O Midrash escreve que em todo lugar onde os israelitas tiveram que sofrer uma mortandade, foram contados, assemelhando-se ao caso do pastor, em cujo rebanho entra o lobo, e mataram parte dos carneiros. O pastor conta para saber quantos ficaram. Uma outra explicação é que, saindo do Egito, os israelitas foram entregues a Moisés contados. Uma terceira razão é que a Torá, ao enumerar aqui as famílias de Israel, logo após o assunto de Beó, que mostra que estas sempre conservaram a sua pureza familiar e integridade moral. O erro de Zirim, capítulo 25, versículo 14, foi um dos casos singulares e único na história de Israel, e por isso causou indignação entre o resto do povo, que geralmente conservou
a sua pureza intacta. Intacta. Porque o judaísmo, ele não tem mistura, né? O ortodoxo. Agora, hoje em dia, já tem judaísmo de todo jeito, né? Porque É na uma realidade, mistura. Ruth, judaísmo era conhecido assim, aquele povo que guarda os mandamentos de Deus, aquele povo que guarda o Shabat. Porque antigamente tinha diferença aquele que guarda e aquele que não guarda, né? Mas Hoje para em Deus dia, é isso aí, é. os que guardam e que não guardam. Os que estão na lista de que guarda serão recompensados pela honra da guarda dos mandamentos. Agora, aqueles que não guardam serão recompensados com treva, com escuridão, com sofrimento, com doença, enfermidade, calúnia, porque foram por engano. Tem muita gente, Ruth, hoje que não aceita que se fale dos 10 mandamentos, de maneira alguma, porque eles não querem saber dos mandamentos de Deus, porque querem seguir os mandamentos dos homens, e isso não é bom para a nação. Nós falamos de Corá, Datã e Abirão, né? Está terminando o horário aqui, eu acredito. Mas é interessante, as coisas, por exemplo, assim, tudo tem um segmento. Corá, Datã e Abirão. Tudo tem um segmento, né? E esse segmento que nos traz sabedoria para entender os textos e contextos do livro sagrado dado por Moisés, que é a Torá. É porque aqui no versículo 11 diz que os filhos de Corá não morreram, né? Quando o Eterno matou Corá e aqueles que estavam com rebeldia, os filhos não estavam juntos. Mas sabe por que os filhos de Corá não morreram? Porque eles eram obedientes, eram músicos. E eles não aceitavam o que o pai fazia de errado. Eles eram dedicados ao Eterno. Jamais ele ia trair o ministério de Moshe, de maneira alguma. Nós estamos fazendo contato com a academia em Israel, a academia de Moisés, e nós vamos estudar hebraico e a Cabalá por essa academia, direto de Israel, né? Então é interessante, Ruth, porque existe no judaísmo ortodoxo um segmento. Quando você vê, Ruth, que há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, o judaísmo era só aquilo que a doutrina do Taná nos ensina. Hoje não, hoje misturaram tanta coisa e não é isso que o Eterno quer. Nós temos que seguir de acordo com o Taná. Mas vamos encerrar aqui, fica para o próximo programa que você vai continuar conosco, curtindo, compartilhando, aí se inscrevendo. Tá o nosso Pix aí, você querendo contribuir com o programa, qualquer quantia, você pode contribuir, tá aí o nosso Pix. Ajude-nos, né, a levar a palavra do Eterno àqueles que precisam. Shalom, shalom, até o próximo. Ai, Abba. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. כולם שוב ושוב אתה סולח רק כי לך עוד בורח אבא יוי ויתתה אבא, אבא, אבא מלך העולם מלך, מלך, מלך אבא של כולם שוב ושוב אתה סולח רק כי לך עוד בורח אבא שומר עלינו, אוהב אותנו,